Oratória não é dom. Comunicar vai depender que você aprenda a técnica, que você faça 1000 vezes até ficar bom. E as pessoas às vezes preferem acreditar que é dom. Vender, falar, comunicar é uma persuasão. Você tem que convencer o outro do seu ponto de vista. O que eu percebo hoje é que a personalidade, a autenticidade fala mais alto do que qualquer ferramenta de engajamento, qualquer hack, algoritmo. Eu tenho um curso de comunicação e oratória que eu ensino desde 2018 no mundo corporativo e hoje ele foi pro digital. E era curso de oratória da Giovana Mel. Só que o público, os seguidores, escolheram o nome direto ao ponto. E ele é o meu curso campeão, tanto em número de alunos, como também em técnica. Ele é um curso muito, muito rápido e fácil para quem quer aprender a se comunicar bem. E para quem fizer o melhor comentário, a equipe aqui da Hotmart vai me passar os dados, a minha equipe vai disponibilizar o acesso para este curso e mais. Eu sou Giovana Mel e o Hotmart Cast começa agora. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um Hotmart Cast. Eu sou Alexandre Abramo e a nossa convidada de hoje, além de jornalista, palestrante, gestora, empresária, especialista em oratória, já capacitou e impactou a vida de mais de 15 mil alunos com o seu método direto ao ponto. Já teve oportunidade de treinar profissionais de grandes empresas como Nestlé, McDonald's, Nubank, Bradesco, muitas outras, e gentilmente topou o nosso convite de sentar aqui com a gente e bater esse papo, não só sobre comunicação, sobre oratória, mas também sobre como fazer isso para você que está aí do outro lado, que é criador de conteúdo. Giovana, obrigado pela presença de coração, viu? Eu que agradeço, Abramo, a casa tá linda. Fiquei sabendo que eu sou a segunda a participar dessa casa maravilhosa, equipamento de primeira qualidade. Quem vem de televisão gosta, sabe? E é raro. A gente não tem muitas pessoas que vieram de televisão que a gente já entrevistou no podcast. Raro. Tem gente que já trabalhou em televisão, mas que foi de televisão mesmo, né? Que trabalhou assim no dia a dia de televisão. E aí, antes da gente começar a entrar e contar a sua história, conta um pouquinho como é que é essa transição. Eu não tô falando necessariamente da história, mas qual que é o impacto de uma transição de uma pessoa de TV para digital? Você super cuidadosa, antes mesmo aqui da câmera você não sabe, mas ela é super cuidadosa com a iluminação, tava pensando nos detalhes, é detalhista porque é profissional da área. Muito. Como que é essa transição e como que ela funcionou para você? Foi extremamente difícil porque eu posterguei a transição. Eu tinha um trabalho muito forte nos bastidores, na televisão. Trabalhei um tempo como repórter, depois eu cansei porque eu falei, agora eu quero ganhar dinheiro. Chega de passar perrengue, cobrindo buraco de rua, com microfone embaixo de chuva. Nós vimos agora os repórteres que estão cobrindo o furacão Milton lá, né? E eles embaixo de chuva, aquela ventania arriscando a própria vida, eu cansei. E eu fui pro corporativo, foi um caminho natural, porque eu dava aula como voluntária para jovens na periferia, e as empresas começaram a me convidar. Então eu já ganhava dinheiro, eu já tinha a minha carreira. Só que quando estourou a pandemia, muitos contratos foram cancelados. E alguns eu consegui manter com treinamentos no Zoom, online. Eu falei, é agora. Não dá mais para enrolar. Eu já produzia conteúdo e eu tinha muita dificuldade, principalmente com designer, assim, com profissional de designer. Porque eu tinha uma régua muito alta, edição de vídeo, captação. Só que eu tinha dificuldade de encontrar esses profissionais, porque esses profissionais ainda não estavam no digital. Hoje, tem muita gente que veio da Globo, da Record e que está nos bastidores. Então, eu vou nos podcasts, até encontro. Esses dias eu fui no podcast dos sócios, eu fui numa outra gravação de uma outra empresa, e aí eu encontrei com outros profissionais que trabalhavam comigo na TV Globo. Então, foi muito curioso, assim. Mas em 2020, quando começou, eu cheguei a fazer um processo seletivo com uns 29 designers, assim, para escolher uma pessoa para ficar fixa comigo, para contrato fixo, ter uma demanda de produção de conteúdo, porque foi isso, quando eu decidi que eu ia entrar pro Instagram, não, eu vou fazer isso sério. Vou fazer direito. Direito, se é para começar, vamos fazer direito, eu vou me dedicar a isso. E eu não consegui manter, porque eu pedia, por exemplo, olha, eu quero essa arte vermelha. A pessoa, não, eu fiz rosa porque eu achei melhor. E aí tinha aquele apego, né, às vezes o profissional de criação, e não é só designer, qualquer não, todo profissional de criação tem apego.
tem esse apego. Então, não, porque a arte é minha. Eu falei, não, peraí, calma, vamos negociar, eu sou a cliente. Então, esse cuidado, essa relação com as pessoas que foram formadas no digital, e são sempre muito jovens, tem pouco tempo de carreira. Hoje em dia, um profissional que tem muito tempo de digital tem o quê? 4 anos, começou na pandemia. Os profissionais de 8 anos de digital são raríssimos. São raríssimos. E acaba até que hoje eu tenho uma equipe umas 9 pessoas, porque ainda tem uns freelas, né? Mas eu já cheguei numa equipe de 13 pessoas. E eu gerenciando todo mundo. Eu venho desde 2020 tocando com todo mundo. Esse ano que eu fechei uma parceria com uma agência, que é a agência do digital, do Paulo e do Fábio, que são, assim, maravilhosos. Eu conheço os dois. Sim, eles são muito bons. Sim. Mas agora, né, eu fiquei 4 anos gerenciando o time. Então, eu já contratei, eu já demiti, eu já treinei muita gente. Eu lembro uma vez que tinha um profissional que ele queria também dar muito palpite, ensinar, fazer. Eu falei, olha, cara, você precisa trabalhar na Hotmart, por exemplo. Assim, você precisa ter um time, você precisa ser diretor, você precisa ser gerente. Não dá, para minha estrutura, eu preciso de uma coisa um pouco mais objetiva, mais direto ao ponto, que é o nome do meu curso. Então, esse alinhamento de comunicação, assim, foi uma coisa que eu tive que me adaptar muito também, baixar um pouco a minha régua, mas eu puxei muita gente, assim. Hoje não tem todo mundo no mercado fala, a Giovana é exigente, a Giovana é chata. Você trabalhou com a Giovana Mel, então é critério de contratação. Tem gente que vem me perguntar, fala, olha, eu só tô contratando porque ela passou por você e eu sei que você é chata. E eu falo, não, pode contratar, porque eu treinei bem. E todos eles saem agradecendo, sabe? Eles saem agradecendo, porque eu consegui puxar essa régua de muita gente ali do mercado. Eu chuto que nesse período entre vai e vem, porque a rotatividade é muito alta, né? Passou mais de 50 profissionais pela minha mão em 4 anos. Alguns eu fui fidelizando, obviamente, né? Então, você sempre tem aquele designer que tá com você há 3, 4 anos. Hoje eu tenho a pessoa da página que tá comigo há bastante tempo, a minha social media tá comigo há 2 anos e meio, mas até chegar nisso... Nossa. E vem cá, a gente já falou rapidamente sobre isso fora do ar, vamos falar no ar aqui. Qual que é a diferença da pessoa que está construindo comunicação da porta para fora, que nós vamos falar disso daqui a pouco, porque é o seu negócio e tudo. Mas qual que é a diferença da pessoa que está construindo mensagem, comunicação e fala da porta para fora e da porta para dentro da empresa? Então, assim, qual que é a diferença da comunicação da empresária, da gestora, da líder para a pessoa, para a câmera? Tem diferença pra caramba isso? Muita. A gestora, ela precisa ser... Tem momentos que ela tem que ser a empresária que cobra resultados e que é firme. Tem momentos que ela precisa ser a vendedora e entender qual é o público dela e como persuadir, porque vender, falar, comunicar é uma persuasão. Você tem que convencer o outro do seu ponto de vista. E quando você está no time, tem horas que você oscila também entre meizona. Então, acontece muitas vezes, ainda mais que todos trabalham home office, acontece muitas vezes de eu precisar entrar numa reunião para ouvir problema. E aí o colaborador chora, e a gente tem que acolher, e tem que conversar, e tem que dar conselho. Eu me lembro um caso de uma colaboradora que ela acordava às 5 da manhã para treinar e já tomava café e já ia pilhada, porque é isso, é o discurso que também os gigantes do marketing digital acabam vendendo da alta performance. Produtividade. Mega produtividade e tal. E ela estava sempre fazendo mais. Só que ela ficava no computador das 8 da manhã, fazia uma pausa ali para o almoço e para o lanche, e ela ainda estava fazendo faculdade. Então, ela saía do computador às 22 horas. Ela começou a ter crise de ansiedade. Ela falou, eu deito na cama para dormir, eu não consigo. Então, se eu não identifico isso, eu perco uma boa pessoa que tem um comportamento legal, que é uma pessoa que está super alinhada com os meus valores, tem as mesmas crenças que eu e que estava me entregando resultados, mas o resultado dela começou a cair por conta disso. Então, foi na conversa, foi acolhendo, entendendo e falando, eu preciso auxiliar essa pessoa. Então, eu falei, olha, vamos mudar sua rotina? Aí eu viro meio coach do meu colaborador. Aí eu deixo de ser aquela Giovana que é treinadora, professora, que da porta para fora da empresa é paga para treinar essas pessoas, para desenvolver essas pessoas. Quando eu comecei no corporativo, assim, pra você ter uma ideia, Abramo,
Eu falava de comunicação, mas eu ainda não era tão focada em oratória. Oratória foi uma coisa que foi surgindo. Eu nunca imaginei que eu seria professora de oratória. Mas eu dava treinamento de tudo, assim. Eu dava treinamento de comportamento, carreira, até uma coisa que não tem mais, né? Que seria aquele comportamento cívico que tinha antigamente nas escolas, sabe? Eu dava muito para jovens. O Axê Laboratórios me contratava para treinar jovens de 14 a 16 anos para preparar eles para entrar no mercado de trabalho. Então, postura, como se vestir, como agir, atendimento, produtividade, eu dei treinamento de produtividade, treinamento de gestão. Então, acabou que eu fui entrando nesse meio e eu tive uma bagagem de conteúdo muito grande na prática. Eu sempre fui aquela pessoa que aprendeu fazendo. Então, hoje eu aplico isso para quem está me contratando no mundo corporativo, ensino nas redes sociais, mas também preciso adaptar isso com o meu time no 1 a 1. O grande desafio hoje da gestão, no individual, para quem lança, para quem tem equipe e para quem é prestador de serviço também, eu vejo que é o WhatsApp. É a comunicação. Assim, a gente até falou agora no bastidor. Gente, como o WhatsApp é difícil, porque você fala uma coisa, a pessoa interpreta outra. E eu sempre falo assim, olha, deixa eu te ligar. Porque hoje em dia ninguém mais quer atender telefone. É raro. Eu mesmo morro de preguiça de atender telefone. Eu assumo que eu sou um dos que tem problema com isso. E é natural, porque nós estamos expostos a muita tela, muito estímulo, muita notificação. Só que se você não sai daquele meio de comunicação, daquele canal, que é o WhatsApp, que está gerando ruído de comunicação, você não muda o canal e não muda a forma de falar, o ruído continua. Então, a melhor forma de eu tirar o ruído com a minha equipe ou até com o cliente, e é uma coisa que eu ensino muito no mundo corporativo, porque ainda tem muita gente trabalhando de casa, mesmo em grandes empresas como o Itaú. Se bem que o Itaú, esse ano, ele lançou uma máxima, né? Ele falou assim, olha, quem não voltar pode passar no RH e pede as contas. Eles exigiram que todo mundo voltasse, e aí eles tiveram um retorno presencial bem forte. Mas eu tenho outras empresas de tecnologia que eu atendo, e essas empresas, elas continuam, muita gente continua em casa, ou pelo menos vai para a empresa 2 vezes por semana. E eles têm esse grande problema. E eu falei, olha, elimina o WhatsApp. Elimina o WhatsApp, vocês têm que ter reunião de alinhamento 2 vezes por semana, colocar todo mundo ali. E eu faço com o meu time. Às vezes eu coloco eles na reunião e falo assim, como estamos? Eu não falo nada, eu só escuto. Não, eu quero que vocês conversem. O que você está fazendo? O que você está desenvolvendo? Como que funciona? E aí a gente tem as ferramentas de controle, claro, né? Monday, agora nós estamos com ClickUp. Então, a gente sempre tem uma ferramenta de controle e tenta eliminar o WhatsApp o máximo possível. Porque tem uma coisa também muito engraçada, não sei se você já passou por isso. Eu faço uma solicitação para você. Então, eu falo assim, Abramo, monta a pauta tal coisa com a Giovana Mel para a semana que vem. E aí, como eu passei pra você, eu acho que você tá executando, tem um prazo. Perfeito. Aí eu chego no dia do prazo e falo, Abrão, cadê a pauta? Aí você, que pauta? Então, isso eu acredito que foi esse grande desafio, assim, da minha transição, também do meu aprendizado como comunicadora e como gestora. Porque eu vinha de uma empresa, que é a TV Globo, que eu tinha um sistema pronto. Ultra corporativa, né? Estruturada. Ultra. E eu tinha ferramentas de comunicação, eu tinha processo, eu tinha muitas pessoas. As pessoas não têm ideia, mas uma reportagem, ela passa na mão de 8, 9 pessoas antes de ir ao ar. Como você é produtor de conteúdo, às vezes você escreve o texto, grava, todas edita, essas funções, né? Todas as funções. E eu cheguei em uma época que eu falei assim, eu acho que eu vou demitir todo mundo, eu vou fazer tudo sozinha. Sozinha. Porque se eu fizer sozinha, eu tenho menos refação. Eu sei o que eu quero, eu sei fazer e eu faço. Aí eu passei por essa fase também. Falei, vou fazer tudo sozinha. Só que também não funciona. Chega uma hora que não dá, porque começa a ter muita coisa, né? Muita demanda. Questão pra saúde até, né? Exato. Então eu comecei a delegar e tive que me adaptar a essa questão do digital, assim. Não foi simples. Tem gente fazendo conteúdo de todo jeito. Gente fazendo conteúdo com muito cuidado, muita preparação, desde a forma de se vestir. E tem gente fazendo do jeito mais Whindersson possível, né? Exato. Que é tipo... qual que é a dica que você dá para essas pessoas, sabendo que existem esses dois mundos? Qual que é a dica que você dá para um e para o outro a partir do perfil de cada um? Como é que a gente identifica essas coisas? O que eu percebo hoje é que a personalidade, a autenticidade fala mais alto do que qualquer ferramenta de engajamento, qualquer hack, algoritmo.
porque gera uma curiosidade e traz um diferencial e conecta. Então, nós estávamos falando agora de alguns podcasters, né? O Huberman, o Joe Rogan, eles são personalidades. O que faz eles serem interessantes? Eles falam muito bem, eles têm uma pauta, eles têm conteúdo, ou até quando nós vemos os grandes players, né? Você tem desde o Ícaro de Carvalho, que tem uma personalidade, uma Bettina, que tem uma personalidade completamente oposta, mas são pessoas que são autênticas. Elas não usam as ferramentas de comunicação, a fala, a oratória, para tentar fingir ser alguém que não é. Ou um personagem. Hoje em dia se fala muito nisso, né? Fulano é um personagem, criou um personagem. Não é que é um personagem, é que a pessoa tem uma parte da personalidade dela e ela usa das ferramentas de comunicação e reforça isso ali. Quando você que quer criar conteúdo, que fica nessa dúvida se vem ou se não vem, se vai ou se não vai, quando você entende isso, que é uma estratégia, que tem uma forma, que tem como fazer, fica muito mais fácil. Você não fica na paranoia, mas o outro é melhor do que eu. Mas o outro começou antes. Não. Olha para você, que é uma coisa que nós fazemos, inclusive, em análise SWOT, né? Você mapeia a concorrência, você entende quais são as dores da concorrência, o que a concorrência entrega e o que ela não entrega. Só que não é só olhar para a concorrência e falar, eu vou fazer igual, ou eu vou entregar o que ela não entrega. Peraí, agora olha para você. O que você tem de força, de potencialidade. E aí você começa a aplicar isso à produção de conteúdo. Na prática, como que isso funciona? Você precisa identificar quais são as técnicas mais fáceis, as soluções mais fáceis para a dor do público. E isso é em qualquer situação. Se eu vou dar uma aula para jovens, adolescentes, se eu vou fazer uma palestra, se eu vou participar de um podcast, qualquer situação em que você tenha que falar, você será ouvido quando você servir as pessoas. Oratória não é sobre você. Comunicação não é sobre você, é sobre o outro. Então, o criador de conteúdo, ele trava muito quando ele fica preocupado com o que os outros vão pensar dele e não em servir e ajudar essas pessoas. Perfeito. Oratória. A gente está falando aqui. Forma de falar, posicionamento. Isso é dom? Até que ponto é treinável? E até que ponto larga pra lá e vai fazer outra coisa? Oratória não é dom. Existem algumas pessoas que são mais estimuladas na infância e por terem reforçado esse comportamento de falar, e toda criança quer agradar pai e mãe, quer se sentir amada, elas acabam falando mais e mais e mais e mais e mais. Só que se oratória fosse dom, eu não estava aqui. Porque eu fui gaga, eu tinha dificuldade de comunicação, eu nasci com uma má formação óssea em que eu tive que fazer cirurgia para conseguir falar bem, me expressar, fiz fono durante anos. Então eu sou a prova viva de que oratória não é dom. O que acontece é que as pessoas entendem que é dom, elas acham que é dom porque é muito mais confortável. Falar, o Abrão tem o dom da oratória. Olha como ele fala bem, como a voz dele... Sua voz é grave, é atraente, é convidativa, tem tudo a ver com o formato podcast. Então, isso não é pra mim. Isso é pra ele. Então, é confortável. Nosso cérebro busca conforto. Ele busca essa situação em que eu me livro de mais um problema. Porque eu preciso de esforço, eu preciso de energia. Como tudo na vida... Comunicar vai depender que você aprenda a técnica, que você faça 1000 vezes até ficar bom. E as pessoas, às vezes, preferem acreditar que é dom. Quando você percebe que é uma técnica e que é treinável e que você pode adaptar à sua realidade, fica muito mais fácil de você absorver essa postura e criar disso um estilo de vida. É como ir para academia. Se você for uma vez para academia... Você vai sentir dor no dia seguinte, não vai voltar nunca mais, vai ficar por isso mesmo. Agora, se você for todos os dias para a academia treinar repetidamente, você ficará mais forte, terá mais resultado, seus hormônios, seus exames vão regular. A mesma coisa na comunicação. Então, até que ponto é treinável? Até o ponto que você está disposto a treinar. Se você grava vídeo todo dia... Você vai ficar bom. Giovana, mas eu tenho um problema de dicção, eu tenho um problema de vícios de linguagem. Ótimo, você identificou o problema. Esse é o primeiro passo para melhorar. Primeiro você tem que saber onde está o problema, né? Você falou isso e eu, assim, não poderia concordar mais. Eu já vi alguns casos nesse mercado de gente que quando começou, Giovana, eu olhava, porque a gente que às vezes eu já conhecia, aí falou assim, vou começar a criar conteúdo.
Eu olhava, eu falava assim, meu Deus do céu. Assim, você olhava a pessoa fazendo, era quase vergonha alheia, né? Aquela coisa quase que você fica constrangido, sim, porque você vê que a pessoa tá com muita dificuldade, sim, e corta para uns 6 meses depois. E é impressionante como uma pessoa que está dedicada, sim, a melhorar nisso, ela melhora num prazo relativamente curto. Às vezes é um problema que ela carregou a vida inteira dela. E em 6 meses eu vi gente de eu assistir e me sentir constrangido a ficar ok para 1 ano depois ser bom para burro nisso. Mas isso é com todo mundo, Abramo. Assim, não tem um expert hoje que tem 2 milhões, 5 milhões de seguidores, que você não olha os vídeos do início e fala, nossa, era muito ruim. Era ruim demais. Não tem ninguém. Eu aposto que acho que você deve ter se assistido. Nossa, demais. Como que foi o primeiro podcast? Demais. Como que é hoje? Isso é uma sugestão que eu dou sempre. Se assista. A Beyoncé, o Fred Mercury, todos os grandes produtores de conteúdo, artistas que estão na frente da câmera, se assistem. Eu me lembro... Se assistam, né? Eu lembro que quando eu estava na TV Globo, eu gravava uma reportagem, eu voltava no carro assistindo com a câmera. Então, naquela época... Câmera grande. Tempo, é aquela câmera grande que a gente brinca que ela começa a pesar 11 quilos na primeira hora. Depois de 7 horas na rua, ela vai ficando mais pesada. Então, eu ia atrás, o cinegrafista e o motorista na frente, e geralmente o motorista é o assistente de luz. Sim. Então, eu ia segurando a câmera, botava o fone na câmera e eu ia me assistindo na câmera enquanto eu voltava pra reportagem. Eu já me assistia na hora. Isso é uma coisa que a Beyoncé faz. Ela acabou o show, ela senta pra assistir. Então, é a melhor forma de você começar a identificar o que você precisa melhorar. E hoje os meus vídeos, todos, não tem um vídeo meu que eu não assista. Esse podcast vai ao ar, talvez eu não assista ao vivo porque eu tenho algum treinamento, alguma gravação, mas assim que eu tiver uma janela, eu vou sentar e assistir. Quando eu vou, qualquer Reels meu, não vai para o ar sem eu aprovar. Se passou um erro, você pode ter certeza, o erro é da Giovanna Mel, não é da equipe. Eu assumo 100% de qualquer coisa que eu faço ali de produção de conteúdo, porque sou eu que faço, eu que acompanho, né, junto com a equipe. E é a melhor coisa, porque já aconteceu, eu fiz umas análises agora políticas, candidatos, em termos de posicionamento, né? Porque eu não sou uma analista política, mas Perfeito. falando da comunicação, sim, da sim. estratégia. E muitos deles usaram as redes sociais, o marketing, então não tem como não falar sobre isso. E eu gravei uma análise, o editor editou, cobriu com imagem, botou música, eu falei, tem uma coisa errada. Não, ajusta aqui, não, acelera aqui. E eu trabalhei muito tempo em ilha de edição. Quando eu trabalhava no Fantástico, eu participava das edições dos programas, porque eu fazia aqueles programas especiais longos, que era o Drauzio Varela, sim, Medida Certa. Então, eu participava muito da edição. Eu fazia uma coisa chamada decupagem. Você já ouviu falar? Demais. É engraçado que hoje todo mundo que trabalha comigo, eu ensino a decupar. A minha social media, ela começou decupando. Eu falei, você vai ficar 1 mês decupando. Ela, o que é isso? Aí eu ensinei pra ela. Depois de 1 mês decupando, hoje ela fala assim, nossa, 2 anos e meio depois, caramba, ainda bem que a Giovanna me ensinou a decupar, porque hoje eu enxergo os cortes, os vídeos de uma forma diferente. Pra quem não sabe, decupar é quando você assiste o vídeo e escreve frase por frase com o tempo, né, o time do vídeo. E é muito melhor pra cortes. Facilita a vida do editor. Os editores me agradecem depois quando eu ensino isso pra vocês. E eu fazia muito isso. Então eu tenho uma noção de edição muito boa. Só que eu também gosto daquele conteúdo mais com a cara de que é a Giovanna Mel. Eu não gosto daquela coisa super produção. Eu quero que as pessoas sintam que elas estão tendo contato comigo, sabe? Que não é uma empresa, não é corporativo. Até porque eu já venho do corporativo. Então eu tento humanizar o máximo que eu posso. E aí, voltando ao assunto dessa análise, falei, tem uma coisa errada. Ajusta daqui, ajusta dali, volta. Falei, eu vou gravar de novo. E eu estava na Itália, em lua de mel. Caramba. Lua de mel que foi adiada por causa das enchentes, porque eu moro em Porto Alegre, então eu fiquei 1 mês em função das enchentes, parei o Instagram, parei a equipe. Minha equipe ficou toda pra atender os desabrigados da enchente. E eu fui pra lua de mel em setembro. Aí eu falei pro meu marido, assim, eu falei, olha, hoje você vai dar uma volta aqui em Roma, vai passear, vai na loja da Adidas, sei lá onde que você quer ir, mas hoje eu vou gravar. E aí eu parei a lua de mel no meio pra regravar um vídeo que eu tinha gravado, porque eu não estava satisfeita, e ainda bem. Porque não tem como impulsionar vídeo com conteúdo político. O Instagram entende que é propaganda política, por mais que você fale... Eu falei de todos os candidatos. Seja técnica por mais que seja técnica. Zero opinativo. E
explodiu, assim. Bateu quase 400 mil visualizações num perfil. Eu não sei quantos seguidores eu tô hoje, mas acho que eu tô com 250, 200 e alguma coisa. Eu não fico olhando muito, assim, o número de seguidores também, né? Senão você entra numa também que... Exato. Então, eu olho mais ali. Se aquele conteúdo performou ou não, se as pessoas interagiram, qual foi o feedback delas. E deu muito certo, entendeu? Eu gravei ele em euro. Né? Gravei em euro. Foi um tempo investido em euro. Mas deu muito certo e eu tive que regravar. Então, muitas vezes as pessoas também não querem esse aprimoramento, sabe? Às vezes é 1% a mais que você se dedica e é aquilo que vai fazer Vai você fazer a explodir. diferença toda, né? Nós vamos escolher o melhor comentário desse programa aqui, porque as pessoas assistem, enquanto elas vão assistindo, elas vão comentando ou as sacadas que elas tiveram, ou alguma coisa que você falou que marcou, que falou assim, caramba, isso aqui vai ser muito útil pra mim. Então a gente sempre escolhe o melhor comentário para poder fazer alguma coisa. E você gentilmente hoje trouxe alguma coisa, não só física, mas também... O que você gentilmente ofereceu para as pessoas? Vamos contar para a turma. Eu tenho um curso de comunicação e oratória que eu ensino desde 2018 no mundo corporativo e hoje ele foi pro digital. E era curso de oratória da Giovana Mel. Só que o público, os seguidores, escolheram o nome direto ao ponto. E ele é o meu curso campeão, tanto em número de alunos, como também em técnica. Ele é um curso muito, muito rápido e fácil para quem quer aprender a se comunicar bem. Então eu falei, eu vou oferecer, porque não tem como. Ele é o meu curso campeão na Hotmart, a experiência dele tá bem interessante. E para quem fizer o melhor comentário, a equipe aqui da Hotmart vai me passar os dados, a minha equipe vai disponibilizar o acesso para este curso. E mais, eu acabei de lançar um livro. Pois é, eu já tinha visto você falando dele já em programas de muita audiência já, agora vem no nosso também, é mais restrita a audiência, mas é uma audiência de muita qualidade, então vamos falar pra turma. Não tenho dúvidas disso. Então eu lancei o Mínimo sobre oratória, que é o de uma série chamada O Mínimo, e que tem sobre vários assuntos. Sono, carreira... Esse é meu? Esse é seu. Opa. Por favor, eu vou fazer uma dedicatória depois. Então, eles me convidaram para falar sobre oratória e eu não queria. Eu enrolei quase 2 anos para aceitar esse convite. Porque eu pensava assim, não, oratória é sobre falar, as pessoas têm que gravar vídeo, treinar. Oratória você não aprende em livros. E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque muitas pessoas acabam se escondendo atrás dos livros, gostam de trocar energia mental, intelectual, por meio dos livros, ao invés de puxar a pessoa para uma conversa. Perfeito. E aprender na prática. E eu sou muito da prática. Sim. Eu sou muito do aprender fazendo, sabe? Diz meu marido que é psiquiatra que eu sou autodidata. Eu falei que eu não concordo, porque se eu fosse autodidata, eu falava várias línguas. Eu só sei falar português. E eu brinco com isso. Eu consegui vários resultados na minha carreira sem falar inglês, só com oratória. E aí, me chamaram muito, me pediram, até que uma moça chamada Letícia me mandou uma mensagem, falou assim, Giovana, eu fiz o direto ao ponto. Comprei o seu curso online na Hotmart. E eu preciso te agradecer. Porque mesmo ele não tendo legenda, eu consegui absorver o conteúdo. Aí eu, como assim? Por que você precisa de legenda? Ela, não, porque eu sou deficiente auditiva, então eu não consigo ouvir o que você fala. Ela fez seu curso lendo o seu lábio. Mas eu fiz lendo os seus lábios e eu tenho o resumo das aulas por escrito. Então, o que eu tinha de dúvida, eu puxava ali no resumo, mandava para você a dúvida, você respondia e eu conseguia aprender muito. Na hora que ela mandou essa mensagem, eu falei... Editora, Sedete, vem aqui, vamos lançar este livro. Para tudo, vamos conversar sobre isso. Eu estou errada, então nós vamos lançar o livro. Então esse livro foi graças a Letícia, essa minha aluna, que é assim, nossa, foi um presente mesmo, porque eu nunca imaginei. Eu já ensinei oratória para estagiário, para menino em situação de vulnerabilidade social subindo a Brasilândia, a maior favela de São Paulo. Eu já ensinei oratória para diretor. Eu já ensinei oratória para uma diretora da Red Hat, que é uma empresa de tecnologia, que foi comprada pela IBM e ela foi fazer uma apresentação em inglês em Londres. E eu nem falo inglês. E eu treinei ela. Mas a Letícia, para mim, foi a maior surpresa da minha vida até hoje, na minha carreira. Se alguém falasse, Giovana, qual foi o ponto assim, que mais chocou na sua carreira? Foi a Letícia. Porque eu nunca imaginei que eu fosse ensinar oratória para uma deficiente auditiva online, por um curso online. Que ainda não estava legendado. Ainda não estava legendado, que é um novo projeto. Porque isso aconteceu faz pouco tempo, foi agora, recente. Eu escrevi esse livro em 10 dias e nós já lançamos. Então agora, para a próxima edição do Direto ao Ponto, que vem em 2024, terá a legenda. Muito legal, muito legal. Vem cá, a gente está falando aqui de aluno, né? E você já tem mais de 15 mil alunos, certo? Sim. E não é tanto tempo de produto no ar assim, pra você ter esse volume de aluno. Não. Nós estamos falando num período curto. 4 anos.
É possível que você seja uma das maiores da América Latina disso, talvez do mundo, se bobear, né? Quando você para pensar nas pessoas que você transformou, como que você desenvolveu e criou um método? Você sentou para falar assim, agora eu vou escrever o método, é isso aqui? Sim. Ou é uma coisa que você foi fazendo? Como é que foi isso? Foi uma coisa que foi acontecendo. Eu, durante muito tempo, dei aula. Eu comecei dando aula criança, ainda adolescente, para as amigas da minha avó que queriam aprender a mexer no computador. Então, eu com 12 anos, eu já ganhava meu dinheirinho. Antes disso, muito antes disso, eu vendia Avon in Natura com a minha mãe. Eu tinha 6 anos de idade. Com 8 anos, eu montei a minha própria empresa de bijuteria. Eu já tinha um capital de giro de R$100. Então, assim, eu sempre mexi com vendas com dinheiro. E eu sempre gostei de ensinar. Eu sou a irmã mais velha. Meus pais se separaram. Eu criei meus 2 irmãos, porque nós fomos morar com meu pai. Então, o ensinar, para mim, é algo que sempre aconteceu. Foi aquilo que eu falei, a exposição. Eu tinha que explicar coisas para alguém o tempo inteiro. E ainda por cima, eu fui criada uma parte da minha vida dentro de uma concessionária de carros de luxo, que meu pai é vendedor. Caramba, aí é escola. Entendeu? Então, eu via meu pai vender todo sábado, durante muitos anos, porque nós tínhamos uma pessoa que cuidava da casa e eu ficava com os meus irmãos, quando eles não estavam na escola. Sábado não tinha ninguém, era eu, meu irmão, a minha irmã. Meu pai levava a gente pra concessionária. Carros, assim, que hoje devem estar valendo R$1 milhão. A gente tá falando de um carro muito caro, né? Um público muito classe A. E eu via meu pai, assim, se jogar no chão se fosse preciso para vender aquele carro. Então, eu aprendi muito. Naturalmente, eu fui construindo essa forma de explicar as coisas com mais facilidade, usando muita analogia. Eu sempre usei muita analogia. Legal. E como eu comecei dando aula para idoso, aí que eu precisava mais analogia ainda, porque eu tinha 12, 13 anos, as amigas da minha avó tinham 70 anos, 65 anos. Quando eu fui estruturar o curso, o que eu percebi, né? Primeiro eu fui convidada para assistir um curso de oratória de uma escola, que nem existe mais, uma escola de negócios, porque uma amiga minha era profissional de RH lá, e ela queria saber se a metodologia era boa, para ela começar a estruturar mais e fazer essa escola crescer. Eu nem nunca tinha ouvido falar no termo oratória, porque eu dava treinamento de media training na assessoria de imprensa antes de trabalhar na Globo. Eu trabalhei em assessoria de imprensa há 3 anos, depois eu entrei na Globo como estagiária, então os 3 anos da faculdade eu trabalhei em assessoria de imprensa, e eu fui aprendendo com jornalistas a dar media training. Então eu fui sobre postura, gesto, o que falar, como falar. Aí pra você ver, como nada é por acaso, né? Eu acredito muito em Deus, então eu acredito que tem uma linha aí que foi me guiando, uma mão divina que foi me guiando. Eu também fiz teatro 8 anos. E eu fiz fono, eu fui repórter. Então, quando eu sentei pra ensinar, eu falei, bom, são 4 pilares. Já tinha muita skill empilhada, né? Muita. Então, foi muito fácil pra mim. Quando eu assisti o primeiro curso de oratória que ela me mostrou, eu falei, nossa, oratória, que termo é esse? Isso é coisa de advogado, né? E aí eu assisti o primeiro curso de oratória, simples, muito, muito básico. Eu lembro que no fim do curso, o professor veio pedir feedback e tal. Eu falei, não, o curso é muito bom, parabéns, eu farei alguns ajustes, mas o curso é muito bom. Eu já tinha feito curso de apresentadora de TV no Senac, então eu também sabia lidar muito com a câmera, treinando ali na prática do jornalismo mesmo. E no fim ele perguntou, mas de onde você veio? Eu falei, então eu trabalho na Globo. Aí ele ficou super sem graça, assim, porque é uma coisa que pesa, né? O sobrenome. Por mais que você tenta falar baixinho, assim, não, é na TV Globo. Pesa, não tem como. Não, é muito pesado também. E aí eles me pediram feedback, o que você pode melhorar? Eu falei, olha, eu colocaria uma aula sobre tom de voz, que não tem. Então eu dei alguns aprimoramentos, dei uma consultoria para eles. E ali eu comecei a já pensar nessa estrutura de conteúdo. E eu observei que eram 4 pilares, porque muitas pessoas ensinam a comunicação oratória a partir do roteiro, do storytelling, né? O Aguiar é muito bom nisso. O Aguiar é o cara que manja muito de storytelling. Então, ele parte de storytelling. Só que o que eu percebi? Storytelling é muito bom para quem tá criando narrativa, produto. Então, quem tá assistindo a gente e que quer lançar um produto, você tem que pensar qual que é a história que você vai contar para sua audiência. Eu brinco que o Instagram é como se fosse uma série de TV. Perfeito. Se eu sou Friends, eu não posso colocar ali um alienígena em ficção científica. Colocar terror, né? Não posso colocar terror, porque não faz sentido. É completamente desconexo. Agora,
Se eu já sei storytelling, se eu sou um profissional, que acaba que eu trabalho muito no corporativo com aquele profissional que é muito bem formado, que é advogado, que trabalha com tecnologia, que é executiva, atendo as minhas mentorias são a grande maioria mulheres de 35 a 45 anos, que são executivas, profissionais liberais, empresárias, e elas são boas tecnicamente, mas elas não sabem passar essa informação. E fica preso no roteiro. E aí fica aquela coisa maçante que você falou da vergonha alheia ali, né? Só repete. E eu falei, não, eu vou quebrar isso. Eu vou começar da comunicação não verbal. Então eu vou ensinar primeiro. A pessoa tem que aprender a se controlar, porque a mente domina tudo. E é o que eu ensino aqui no livro. Você vai ver, o primeiro pilar é a mente. É a mente. Se você tem uma mente forte, qualquer coisa, né? Qualquer desafio fica pequeno. Uma mente forte, qualquer desafio fica pequeno. Depois que você passa esse obstáculo da mente, ter coragem de ser quem você é, enfrentar o medo, a vergonha, a timidez, controlar os nervos, porque tem gente que fica nervosa, liga a câmera, começa a suar. Passou isso, aí nós vamos para corpo, voz, postura, expressão facial, gestos e por aí vai. E só no fim eu entro em roteiro. Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo empiricamente. Claro, eu dei uma pesquisada no mercado. A gente sempre está olhando o mercado. Claro. Tem gente que começa por argumentação, começa por retórica. Geralmente é mais focado para advogados. Os advogados gostam muito de já entrar na argumentação e na retórica, porque eles não precisam necessariamente de um storytelling. Mas eu brinco que, assim, o meu curso, e é uma brincadeira que é real, né? O meu curso é para todo mundo. Por quê? Eu organizei ele de um jeito em que tem os 4 principais módulos, mente, corpo, voz e conteúdo, que é o básico. Se você é atendente de caixa de supermercado, se você é coprodutor, você trabalha nos bastidores, se você quer abrir um podcast amanhã, se você quer lançar um produto digital e precisa gravar aulas, você vai precisar desses 4 pilares. Corpo, mente, voz e conteúdo. Então, ali você aprende tudo isso. Só que o 5º pilar veio analisando a concorrência. Então, eu pensei, olha só que legal, a concorrência traz oratória para debates, oratória na sala de aula, oratória no cotidiano, como lidar com passivo-agressivo no ambiente de trabalho, aquela pessoa que tenta puxar seu tapete. Então, eu fui atualizando o curso e criando novos módulos. Mas eu sou muito visual, assim, Abramo. Quando eu vou criar uma palestra, para você ter uma ideia, eu crio por fotos primeiro, por imagens, para depois criar o texto. Então, essa estrutura de curso, eu acho que ela veio muito disso, sabe? Por isso que eu deixei o storytelling pro fim. E tem tido muito resultado, assim. É impressionante mesmo como muda a vida das pessoas, porque seguidor me encontra na rua e chora, assim. É um negócio bizarro, porque a timidez... Você falou, né? As pessoas têm muita dificuldade, assim. A timidez, a vergonha, às vezes envolve um trauma de infância, às vezes a pessoa passou por alguma dificuldade, por isso ela não quer se expor, ela não quer que olhem pra ela. E aí, quando você consegue destravar isso, que é um termo do meu nicho, né? O destravar a comunicação, a pessoa, ela tem uma vida completamente diferente, assim, muda tudo, muda a forma como ela é vista, muda a forma como ela é respeitada. Enfim, eu tô muito feliz de poder disponibilizar esse curso aqui pro melhor comentário, porque eu sei que vai mudar a vida da pessoa que ganhar esse curso e de quem fizer o DAP também. Se tem uma coisa que muda a vida de alguém é conseguir se comunicar melhor, só de, assim, minimamente se comunicar melhor. Eu nem tô falando de, assim... Porque eu tenho certeza que a transformação que você oferece vai muito além de só se comunicar melhor, né? Mas só de você conseguir já, assim, ser entendido, isso já faz uma diferença. As pessoas menosprezam a importância de você ser entendido pelo que você falou. Parece uma coisa óbvia, mas não é o padrão. Quando a turma me passou o roteiro, teve uma pergunta que eu falei assim, gente, vocês chequem isso aqui, porque me parece estranho. E você já fez mais de 40 lançamentos? Sim. Mais de 40 lançamentos. Sim, porque eu fiz vários produtos, mini produtos. Eu na hora que eu vi, eu falei assim, gente, não é possível que ela já fez mais de 40 lançamentos nesse período. Sim. Caramba! Ó, só em 2022, eu tô chutando, tá? Eu não tenho certeza. A gente checa, isso tá lá na Hotmart. Vocês conseguem confirmar essa informação. Até pra mim eu agradeço confirmar, porque eu nem sei como é que eu faço na plataforma, mas a minha equipe, o Paulo e o Fábio conseguem ver. Mas só em 2022 foram 13. E são 5 anos aí lançando. Entendeu? Como que você faz 13 lançamentos
em um ano? Eu falo assim... Que, assim, hoje a minha profissão é essa. Então, é muito natural pra mim, sabe, fazer. E eu brinco que vender é uma coisa que tem que acontecer todo dia. Perfeito. E eu emendo um lançamento no outro. Então, por exemplo, eu fechei o direto ao ponto ali, mas no e-mail já tá acontecendo outro lançamento que ninguém tá sabendo. Perfeito. Eu fiz vários lançamentos assim ano passado. Ano passado, aí falando de números, eu mantive na casa de 1K, né? 1 milhão de reais em lançamento, 900 e pouquinho, mas quase 1 milhão, investindo 13 mil em tráfego. Entendeu? Então eu tenho uma base muito engajada porque eles sabem que traz resultado. Eu brinco com o Paulo assim, eu não tenho 1 milhão de seguidores, né? Eu não tô entre os mais da Hotmart, porque o meu foco foi realmente ajudar essas pessoas a ganhar dinheiro. Esse foi o meu objetivo nesses 4 anos. Eu venho de uma situação, Abramo, em que eu saí de casa com 17 anos. Teve que se virar nova pra caramba. Então, eu trabalhei assim, juntando dinheiro, vendendo livro, vendendo roupa, vendendo tudo que eu tinha para juntar dinheiro, sair de casa, Espírito Santo, sozinha, chegar em São Paulo, trabalhar como telemarketing. Aí, quando eu entrei na Globo, eu ganhava 2 mil reais, que eu era carteira assinada. Eu tive que virar estagiária para ganhar 1.400 e pagar 950 de aluguel. Cara. E aí eu vivia no cheque especial do Santander. Eu falo, graças a Deus que existe cheque especial, porque eu fiquei negativa há muitos anos, pegando empréstimo, para conseguir. Então, quando eu cheguei ali, uns 3 anos de formada, eu falei, agora eu quero ganhar dinheiro. Então, quando eu olhei pro digital, o meu foco era ganhar dinheiro. Tem que fazer dinheiro disso aqui. O meu foco nunca foi ser a melhor, a master, a blaster, né? Tanto que eu até acho que eu peco muito nisso. Eu falo muito, façam network. E o meu network no digital não é tão forte, é mais no mundo corporativo. Perfeito. Porque eu foquei muito em ganhar dinheiro. E eu comecei uma empresa sozinha. Nós estamos falando aí de uma pessoa que saiu ganhando 5, 6 mil reais CLT no portal UOL ali, que foi meu último contrato em 2017. E saiu disso para dar treinamento na Nestlé, no McDonald's e naquela incerteza. Porque o corporativo... Você tem que fechar o contrato, e é quanto o cliente paga. Então, você não sabe quando você vai fechar um treinamento, uma palestra. Quando veio 2020, eu morava com uma pessoa, né, que era o meu ex-parceiro, meu antigo parceiro. Então, ele falou, olha, eu seguro as pontas aqui, eu sustento a casa, e vai, porque os meus contratos corporativos foram quase a zero. E eu comecei a investir muito no digital. Como eu não tinha dinheiro para colocar em tráfego, o que eu fiz? Eu vou produzir 100 stories por dia. Perfeito. Mas eu vou assim, e eu vou comprar as brigas, bolacha, biscoito do que eu acredito e dou a quem doer, porque é nisso que eu acredito. E eu tinha muita clareza que se eu não fosse eu mesma, eu não ia sustentar, porque eu já tinha tentado entrar pro YouTube em 2016. Naquela onda Kéfera, Felipe Sim. Neto, vídeo divertido, Sim. super edições. Eu falei, não, essa não é a Giovana. A Giovana é densa, a Giovana é profunda, a Giovana tem uma história de vida difícil, criou 2 irmãos. Então, se eu não for eu mesma, eu não vou conseguir sustentar. Então, quando eu entrei em 2020, eu fui com os 2 pés no peito, eu não tinha nada a perder. Eu tava zero, assim. Aí, o meu primeiro lançamento, eu não lembro quanto que nós faturamos, mas eu acho que a gente fez, sei lá, 30 mil reais. Aí, eu peguei esse dinheiro e reinvesti. E aí, fui. Aí o segundo já foi 300. Aí depois já foi 600. E aí foi. E eu continuei reinvestindo. Meu rosto eu mudei completamente. Só que, ó, comprei o queixo, comprei a bochecha, comprei o cabelo, comprei a sobrancelha. Eu era aquela pessoa muito prática, bem repórter mesmo. Tênis, calça jeans, camiseta branca e blazer. Paulada, Só né? trocava o blazer. Nossa, fiz consultoria de imagem, troquei todo o guarda-roupa. Até hoje eu tenho preguiça. Às vezes a consultora olha lá no meu Instagram, Giovana, bota uma cor. Eu falo, não, eu vou de preto, que é o uniforme do marketing digital. Porque eu tenho 9 pessoas para fazer gestão, eu tenho contabilidade, eu tenho um casamento, agora eu ganhei um golden do meu marido. Nossa, tem um cachorro também agora. Então, assim, o que eu posso falar para vocês é, dá trabalho, mas hoje, se não fosse o Instagram, se não fosse a Hotmart, se não fossem os experts do marketing digital, se não fosse tudo que eu aprendi, né? Eu devo muito ao Ícaro de Carvalho, que foi um cara que eu conheci ali em 2015 no Facebook, e eu comecei a aprender com ele. Se não fossem esses grandes players também que me ensinaram a viver o Instagram, eu aprendi com muita gente, hoje eu estaria naquela vida ganhando 7 mil reais por mês, CLT e tal. E que tem gente que faz sentido essa vida. Perfeito. Mas eu cheguei uma hora que eu falei, não, agora eu quero ganhar dinheiro. E aí você tem que assumir os riscos disso. Porque não, olha, quando chega no fim do mês, a folha de pagamento do funcionário, você fala...
Ai, gente, ainda bem que eu sou casada com um psiquiatra, que ele me dá um remedinho e me bota pra dormir. Porque tem mês que você fala, mês que vem a folha de pagamento alta, esse mês... E aí tem isso também, muito lançamento deu errado. Claro, porque você faz 40 lançamentos, com certeza não tá dando errado. Nossa, assim, teve um lançamento que eu vendi, era presencial, e eu vendi 7 inscrições. E eu fiquei desesperada, entendeu? Aí teve um outro que já foram 50 no presencial. E assim vai, ano que vem nós temos os planos aí de fazer 2 turmas presenciais bem grandes, para treinamento de oratória mesmo. Não é só evento, palestra, palco, sabe? É treinar as pessoas e transformar as pessoas para que elas possam ser mentoras, para que elas possam compartilhar conteúdo. Que é o que eu amo fazer. Eu amo estar com o público e ensinar ele na prática, sabe? Aquela coisa mão na massa. Giovana, assim, eu acho que muito provavelmente você deve ter um dos melhores resultados do mercado de investimento e retorno. Eu conheço muita gente, conheço muito lançamento, conheço muita operação. Você deve ter um dos melhores no mercado. Então, publicamente, eu queria te dar os parabéns, porque eu acho que não é todo dia que a gente vê players trabalhando nesse nível, com esse comprometimento, e tendo um resultado tão expressivo e com tanto trabalho. Porque às vezes acontece da turma tá disponível para fazer até determinado ponto, mas não tá disponível a trabalhar tanto para fazer as coisas funcionarem. Então, eu queria reconhecer publicamente isso. Vamos contar para as pessoas, quem não te conhecia ainda e que te conheceu agora e quiser te seguir, melhor lugar é Instagram, certo? Sim. É Giovana Mel com 2 N's. Exato. Certo? @Giovana Mel com 2 N's. @Giovana Mel com 2 N's. Em nome da Hotmart, eu queria te agradecer a presença. Muito obrigada. Dava pra gente ter essa conversa por 1h20, eu tenho certeza que as pessoas ficariam. Mas pra gente respeitar o tempo do podcast, eu vou fazer essa maldade e terminar esse episódio aqui. Obrigado de coração. Eu que agradeço. Não, mas fica um gostinho de quero mais. Depois acompanha lá no Instagram. Exato. E eu tenho também avião, né? Preciso pegar o avião. Então, exato. Eu adoraria ficar aqui até amanhã, porque eu falo mais que a boca. Mas é bom demais. Assim, conteúdo bom sempre pega. E você já sabe, conteúdo bom a gente tem. A dificuldade é fazer você voltar aqui 2 vezes por semana. Então volta, porque 2 vezes por semana a gente tem gente boa, tá bom? Um beijo pra vocês, Giovana também, a gente se vê na próxima. Tchau, gente.